Estamos de volta, obrigada pela sua companhia. A Cidinha, de Uberlândia, nos enviou um WhatsApp e sugeriu que o Manhã Total falasse sobre paralisia facial. E aí nós convidamos o neurologista Elcio da Silveira Machado para tirar as suas dúvidas. O nosso WhatsApp está liberado para você participar com a gente, tá? Doutor Elcio, bom dia, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Ao Manhã Total. Paralisia facial, um tema que a Cidinha sugeriu para a gente. Ela acontece quando? Então, aí vamos definir algumas coisas antes. Assim, claro. para o neurologista ou qualquer outro médico que vai investigar, a primeira coisa é ter a atenção a definir se a paralisia é central ou periférica. Então, quando a paralisia é central, aí demanda uma urgência na investigação. Então, eu tenho que ficar atento que pode ser uma lesão interna no tronco cerebral, por exemplo, um AVC. Então, isso é a primeira atenção que todo profissional de saúde tem que ficar alerta. A paralisia central seria como, assim? Então, aí o diagnóstico, o que vai orientar? Quando a paralisia acontece na face, pegando um lado inteiro da face, geralmente é uma paralisia periférica. Quando ela só acomete parte, o frontal, a musculatura da face, da mímica frontal, ela ainda tem função, então eu falo que é uma paralisia central. Entendi. Então, essa definição vai me orientar na urgência da investigação. Então, muitas vezes, quando eu tenho uma paralisia central, eu vou demandar uma internação, no caso do paciente. Então, isso vai me orientar na urgência ou não de investigar o caso. Se a paralisia é periférica, geralmente é aquela paralisia que acontece, o paciente dorme bem e acorda com a paralisia periférica. Aí a face fica totalmente paralisada, a pessoa muitas vezes não consegue fechar o olho, né, porque paralisou completamente a musculatura da mímica. Então, isso orienta na investigação. Então, se é uma paralisia periférica, eu tenho que achar uma causa. Muitas vezes pode estar associada a um diabetes, às vezes até pressão alta, ou algum processo inflamatório. Então, tem várias doenças neurológicas que iniciam com um processo inflamatório. Então, isso vai... de acordo com a investigação de cada paciente, é que vai orientar o diagnóstico. Então, eu tenho que achar a causa dessa inflamação. Essa inflamação pode ser causada por uma infecção, por exemplo, no ouvido. Então, uma otite, uma mastoidite, às vezes bacteriana, vai causar uma paralisia facial. Então, eu tenho que tratar a infecção para resolver a paralisia facial. Então, essa perspectiva que eu estou falando é que vai me orientar na investigação. Então, o diagnóstico causal é que é o importante. E assim, isso vai orientar a terapêutica. O tratamento. O estresse pode levar também, doutor Elcio? Ou não? É muito raro? Sinceramente, pessoalmente, eu não acredito. Entendeu? O que, às vezes, o paciente tem um outro fator que está levando ele a ficar estressado. Entendi. E isso é mais uma consequência. Outra coisa é algum tipo de câncer. Muitas vezes é uma manifestação que a gente chama paraneoplásica. Então, isso gera uma inflamação, que a resposta do organismo a um tumor, por exemplo, gera uma inflamação generalizada e causa uma paralisia facial. E no caso choque térmico, né? A gente está assim, esse calorão de janeiro, né? Ontem até deu uma refrescada boa, hoje também vai manter. Mas esse calor de uma sensação de quase 40 graus, né? Ou mais, dependendo da região. E aí você está lá bonitão no ar-condicionado e sai. Isso pode acontecer de paralisia facial, doutor Elcio, ou não? Então, no século XIX, tinha uma teoria que chamava congestão. Lembra? Todo mundo fala, em Minas, muita gente conhece, é uma congestão. Qual que é essa teoria da congestão? Acreditava-se que o cérebro ficava congestionado. Então, com o choque térmico, aí paralisava a face. Eu, sinceramente, não acredito no choque térmico. Às vezes, na congestão, realmente tem algumas lesões vasculares que provocam uma congestão e isso gera uma inflamação e a paralisia facial. Outro problema é a trombose venosa. Então, a trombose venosa cerebral, muitas vezes o quadro inicial pode aparecer com uma paralisia facial periférica. Que é essa de um lado da face. De um lado só, porque o sistema circulatório tem contato direto com os nervos cranianos. Então, essa congestão que leva à trombose venosa gera uma congestão dentro do canal que passa o nervo passa dentro de um osso, né? E isso, se ele inflamar, como ele passa dentro de um orifício rígido, se ele inflamar, ele vai edemaciar, inchar. Se ele incha, ele não tem por onde sair. Se expandir. Então, ele vai ficar comprimido. É igual eu comprimo esse nervo aqui, se eu fico
pressionando aqui, vai me dar uma dormência na mão. Por quê? Esse nervo ele é praticamente sensitivo. Então, eu sinto aqui, então ele vai me dar uma dormência, porque ficou comprimido aqui. O nervo facial, ele é mais motor, ele só tem função de motricidade, pouca sensibilidade. Ele tem uma parte sensitiva da língua e tal, no ouvido, mas a parte motora, que é a mímica, é que ele vai paralisar, é a função dele. Então, a pessoa vai ficar com a boca torta e não consegue fechar a pálpebra quando é paralisia facial periférica. A central, ele consegue fechar a pálpebra. Aí tem que ter os cuidados com o olho. Né? No curto prazo, o olho é muito preocupante pelo risco de úlcera de córnea. Então, tem que usar, às vezes, uma lágrima artificial. Né? E aí, é definido, né? Porque a pessoa leva um susto, né? De repente, a face fica ali paralisada, fala, meu Deus, o que vai acontecer? Que tipo de tratamento que é recomendado? Então, primeiro é o diagnóstico. Tem que saber a causa do diagnóstico. Então, eu sabendo a causa, se for, por exemplo, um herpes, né? Às vezes pode-se usar um antiviral, no caso, para acelerar a recuperação, e a inflamação. Muita gente advoga o uso até de algum anti-inflamatório. É muito questionável. A terapêutica medicamentosa para esse tipo de paralisia é muito questionável. Então, eu identificando a causa é que eu vou atuar na terapêutica. Aí, fisioterapia, fonoaudiologia, porque muitas vezes a pessoa não consegue fechar a boca direito, não consegue comer direito. Então, no curto prazo é isso. Aí, no longo prazo, tem uma porcentagem pequena que não recupera. Então, assim, isso vai demandar uma investigação. Então, o neurologista, o profissional envolvido ali, realmente, o que preocupa são aquela 10% dos casos que não vão recuperar. Porque 90%, 80%, 90% recupera com fisioterapia, com médico, sem médico, vai recuperar. A grande vantagem é essa. Mas tem uma pequena porcentagem que não recupera. Essa pequena porcentagem é que preocupa. Aí tem o trauma, que a gente não falou, né? O trauma, eu bato a cabeça, um acidente de carro, machuca o nervo, né? Às vezes tem uma fratura onde passa o canal do nervo, aí esse nervo, se lesar por completo, ele não vai recuperar. Aí muitas vezes tem que fazer uma cirurgia de reimplantar um outro nervo para tentar melhorar o paciente. Né? Tá certo. Esse é o doutor Elcio Machado com a gente aqui hoje, neurologista, né? Falando sobre paralisia facial, que trouxe aí esse leque, né, de explicações para a gente aqui sobre essa sugestão que a Cidinha passou. Doutor Elcio Machado, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã Total. Viu? Espero recebê-lo em breve. Obrigado.